Olá, pessoal! Hoje vamos para a nossa quarta aula da parte 3 da disciplina de Orçamento de Obras. Hoje vamos continuar a falar sobre custos indiretos, fazendo 3 exercícios práticos para calcular alguns dos parâmetros de alguns custos indiretos que falamos na última aula. Bom, vamos para o primeiro exercício. Primeiro exercício, nós vamos calcular a taxa de administração central a ser praticada por esta empresa. E aqui nós temos uma lista de todos os custos que a empresa tem mensalmente com a administração central. Então, lembrando que nós falamos na aula passada, a administração central, ela é o custo basicamente com o escritório da empresa. Então, se uma empresa ela tem um escritório, uma central de custo, e mesmo ela tendo várias obras praticadas ao mesmo tempo, o custo com a administração central tem que ser rateado para todas as obras. Então, nós temos que considerar esse custo indireto, que é a administração central, considerando que todas as obras elas demandam um pouquinho, uma parcela do escritório. E aí, lembrando, o que inclui na administração central, quando foi listado aqui, ó, né? Os itens com o pessoal, então o diretor, gerentes, técnicos, secretária, toda a parte de pessoal que essa empresa tem. E aí aqui tem o custo unitário de cada um, né? Custo total. Despesas administrativas, então contas de telefone, internet, energia, água, parte de papelaria, materiais de limpeza, vários transportes, taxas em geral, né? Então aqui eu tenho também todos os custos. Custos com equipamentos que a empresa tem e é utilizado, né, para todas as obras. Locação de equipamentos, né, todos os computadores que a empresa tem. Serviços terceirizados, então de contabilidade, advocacia, cursos, imóveis, né, também mesmo que a empresa tenha, ou seja, locação, ou seja, próprio, a gente tem que calcular a depreciação desse imóvel e diversos outros custos que a empresa pode ter durante o ano. E aí a empresa calculou então esse valor de R$ 850.400 como sendo seu custo com a administração central para um ano. Então, o que precisamos considerar aqui? Eu tenho os custos com a minha administração central para o próximo ano, considerando o ano que vem, e eu preciso saber quais são as obras que estarão em andamento no ano que vem e qual o faturamento delas. Então, considerando aqui que nas obras do ano que vem, eu vou ter os contratos que já estão em andamento nesse ano e vão continuar no ano que vem. Então, a parcela do ano que vem vai ser um custo com as obras de 12 milhões. E eu vou considerar também que nós vamos ter mais um contrato que vai ser conquistado no ano que vem, com o valor de 9 milhões. Então, esses são os custos das obras que vão estar em andamento no próximo ano. Somando isso, nós temos um total de custo para 2021 de 21 milhões de reais. E aí, qual que vai ser então a taxa de administração central que vai ser considerada pela empresa, né, como previsão? Vai ser o quanto que esses 850.400 representa no total de custo para o ano que vem. Então, a taxa de administração central vai ser simplesmente multiplicar os 850.400 por 21 milhões. A gente vai ter uma taxa de administração central de 4%. Isso quer dizer que, para todas as obras, aqui a gente não especificou quantas obras tem, apenas pegamos o montante total financeiro, mas se aqui eu tiver 5 obras, todas elas vão ter 4% dela vai subsidiar o custo da administração central.
Se eu tiver obras de portes diferentes, tamanhos diferentes, né, que é o que mais acontece, a gente pode colocar esses 4% proporcional ao tamanho da obra. Então, mesmo que o total das obras seja 21 milhões, e eu tenho obra de 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões, então cada uma delas também pode ter uma taxa de administração central proporcional. Então, uma vai ter uma taxa de 7%, outra de 2%, outra de 1%. É só ratear isso para o tamanho da empresa, de acordo com o contrato dela. Neste caso aqui, a gente está considerando que todas as empresas, todas as obras, desculpa, vão ter o custo com a administração central de 4%. Então, em todo orçamento, o custo total, direto mais indireto, deve ser acrescido de 4% como forma de a obra poder enviar recursos para a manutenção da matriz ou do escritório central. Todas as obras remeterão o mesmo percentual de 4% sobre os custos. Exercício 2. O exercício 2, nós vamos falar sobre custo financeiro. Custo financeiro ou despesas financeiras também pode ser encontrado na bibliografia. Lembrando, o que ele é aquele custo da defasagem do tempo que foi comprado o material, foi pago a mão de obra, até o tempo que eu vou receber o que eu gastei. Né? Então, como que acontece nas obras? Eu vou desembolsar no meu próprio capital para começar a obra. Eu vou começar a obra, começar a executar, vai ter um período, fazer medição e ainda depois da medição tem um tempo para eu receber. Esse período total a gente chama de defasagem, média entre a despesa primeira e o recebimento. O custo financeiro vai ser dado por essa fórmula aqui, em que eu vou utilizar a taxa de juros mensal da aplicação financeira. Essa taxa de juros, ela geralmente é adotada baseada ou na taxa Selic ou no CDB, que é considerando que se a empresa, ao invés de ter aplicado o dinheiro na compra de materiais, ela tivesse deixado lá no banco, na taxa Selic ou no CDB, quanto que ela estaria rendendo mensalmente. Então, esse I aqui, ele é variável de acordo com a inflação do mês, do ano que você estiver abordando. E o N é a defasagem entre o dia dos desembolsos, né, que não é um dia exato, mas a gente pega uma média, um centro de gravidade, e a data de recebimento da medição. Então, o exercício vai ser calcular a taxa do custo financeiro de uma obra com os seguintes momentos notáveis e rendimento de 1,5% ao mês, que é aproximadamente equivalente ao CDB. Tá? Então, nós vamos considerar o I igual a 1,5%. E vamos considerar, então, que no dia 15 do mês N, por exemplo, esse mês agora, vai ser considerado o dia 15 como centro de gravidade das despesas. É claro que as despesas acontecem durante todo o mês, mas a gente determina um dia como centro de gravidade da despesa, tá? Então, todo o custo que foi distribuído ao longo do mês, eu vou considerar dia 15 como centro de gravidade das despesas. No dia 30, que é o final do mês, vai lá o fiscal e faz a medição dos serviços que foram executados naquele mês. E no dia 15 do mês seguinte é o dia que eu vou receber o pagamento dessa medição, que foi o que eu executei no mês passado. Então, qual que vai ser a defasagem? Que é o valor que a gente tem que colocar lá na fórmula. A defasagem vai ser entre o dia 15 desse meu primeiro mês e o dia 15 do segundo mês. Então, vou ter uma defasagem entre despesa e recebimento de 30 dias. Colocando isso na fórmula, defasagem de 30 dias e taxa de juros de 1,5% ao mês, né? Lembrando aqui da fórmula, eu colocando aqui o 1,5 no lugar do I e o 30 no lugar do N, eu vou ter um custo financeiro de 1,5%. Então, também, em relação aos custos diretos e indiretos,
Para eu saber qual que vai ser esse custo financeiro, eu aplico 1,5% sobre os custos. E aí, se eu quiser saber monetariamente qual que vai ser o que eu estaria perdendo nesse um mês apenas por ter comprado material, desembolsado do meu capital para poder arcar com as despesas e ter demorado esse tempo de 30 dias para receber a medição, tá? E aí isso é pago, isso tem que ser calculado como um custo, porque é uma perda de dinheiro. O terceiro exercício, também sobre custo financeiro, agora nós vamos considerar que nós temos uma empresa em que o custo financeiro a ser embutido no orçamento de uma obra pública, cujos custos diretos mais indiretos vão totalizar 200 mil. Então, aqui a gente tem qual que é o custo que a empresa, o valor da obra, né, dos custos diretos e indiretos, 200 mil. E o órgão contratante leva um mês para pagar a medição. Naquele outro caso, levava 15 dias. Aqui vai levar um mês para pagar a medição, para eu receber a medição. A taxa de juros é a mesma, 1,5% ao mês. Então, a defasagem vai ser diferente, porque eu vou considerar a mesma coisa, dia 15 do primeiro mês como centro de gravidade, e no final do mês vai ter o recebimento o fechamento da medição. Vai alguém lá, vai medir o serviço que foi executado nesse primeiro mês. Porém, o órgão, a empresa, só vai me pagar, eu só vou receber um mês depois, 30 dias depois, que o recebimento da fatura. Então, a defasagem média entre despesa e recebimento vai ser de 45 dias. Então, é a mesma coisa da aula do exercício passado, porém com a defasagem de 45 dias, tá? Porque esse um mês é apenas a diferença entre a medição e o pagamento. Mas a defasagem, ela tem que ser entre o centro de gravidade até o recebimento da fatura. Taxa de juros a mesma, então como que vai ser o cálculo? Utilizando a mesma fórmula, substituindo o I por 1,5 e o N por 45, temos um custo financeiro de 2,26% ao ano. E aí, o que esse 2,26% ao ano representa no total dos custos diretos e indiretos? Que no caso é 200 mil. O custo financeiro vai ser 2,26% de 200 mil vai me dar um valor de R$ 4.520. Então, esse seria o valor que eu vou estar, no caso, se eu não considerar esse custo financeiro, perdendo, se não for considerado, somente por ter gasto dinheiro aqui durante o primeiro mês e só receber um mês depois a minha medição, tá? Porque considerando essa taxa de juros aqui, que é uma taxa de juros mais próxima ou da taxa Selic, ou do CDB, de alguma aplicação financeira do banco, e isso é variável de acordo com a inflação do país, tá? Como que acontece em órgãos públicos? Em órgãos públicos, nós temos o acórdão do TCU, 2622 de 2013, que vai me dar alguns parâmetros. Esses valores não têm que ser usados exatamente como estão aqui, obrigatoriamente, mas eles me limitam como quartis. Primeiro, um médio e o terceiro quartis. Então, eu tenho que estar entre esses valores aqui. No caso, eu peguei a administração central e a despesa financeira, que é o custo financeiro que nós estamos tratando. E quando a gente for calcular, os órgãos públicos, a planilha dos órgãos públicos, eles têm que estar limitados a esses valores aqui, que diferem de acordo com o tipo de obra. Então, no caso da administração central, construção de edifícios, tem que estar entre 3% e 5,5%, né? E o valor médio de 4%. A despesa financeira entre 0,59% e 1,39%. Então, a lei ela limita os valores desses custos indiretos de administração central e despesa financeira. Na próxima aula, nós começaremos a falar sobre já a taxa dos lucros, impostos, para poder calcular o tal do BDI.
que vai me englobar tanto a administração central, despesa financeira, lucro, impostos e outros que nós vamos ver na aula que vem, que vão entrar no BDI, como que a gente vai compor o BDI, tá? Para poder finalizar a nossa parte 3 dessa disciplina. Então, pessoal, é isso. Até mais.